Dá para manter uma dieta sem açúcar? E qual a diferença de uma dieta sem açúcar para uma dieta sem carboidratos? Vamos compreender isso? Acontece uma confusão muito grande em todo mundo que fala assim: vou fazer uma dieta sem açúcar. A pessoa já começa a fazer uma dieta sem carboidrato. E existe uma confusão nesse momento. Vamos esclarecer? Vem comigo? Bora emagrecer com saúde, bora ter resultado com qualidade, sem sofrer, sem precisar fazer restrição maluca, sem precisar passar fome? Então essa é a ideia desse vídeo, essa é a ideia da nossa série de lives. Você aqui comigo para poder emagrecer um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Hoje a gente já fez a nossa corridinha de sábado, matinal aí, seguindo firme. E qual que é a ideia? A ideia que eu quero te passar é que você pode sim e deve zerar o açúcar da sua vida, mas você não deve zerar o carboidrato. E existe uma confusão muito grande nesse linear, nessa linha de raciocínio entre, beleza, o que é o açúcar? Quando a gente pensa num processo de açúcar como tudo que é carboidrato, certo? Se a gente for pensar grosseiramente, lá no nosso sangue, no final das contas, tudo vai virar glicose. Mas a ideia não é zerar a glicose do nosso sangue, a ideia é zerar o açúcar. Então, onde a gente começa? Primeiro um passo que a gente faz é retirar o açúcar refinado, o açúcar cristal da nossa vida. O que é o açúcar? O açúcar branquinho, bonitinho. Você tirou ele da sua vida, é o primeiro passo. Então, os alimentos como o café, o suco, certo? O que mais vai açúcar aí, normalmente que você coloca? Bolos que você acrescenta muito açúcar, você retira. Caldas, bolos com calda, você começa a fazer esse processo de retirada. Então você retira primeiro o açúcar refinado. E aí a gente faz um processo mais gradual e começa a retirar açúcares simples. Os açúcares simples não é só o açúcar cristal. Os açúcares simples, ele geralmente é aquele xarope de guaraná, é aquele xarope ali de maltose, é um xarope bem simples mesmo, que é o que faz a composição de alguns alimentos industrializados. E aí a gente começa a progredir a dieta, a gente começa a retirar esses açúcares refinados. Quais são esses açúcares refinados? Tipo, a gente tira o sorvete, tiramos o chocolate, tiramos o próprio doce industrializado, o doce feito caseiro. Então é uma progressão de retirada do açúcar. Você nunca zera o carboidrato num primeiro momento da sua dieta. Isso é burrice, zerar carboidrato total no primeiro momento da sua dieta. É insustentável e você vai desistir imediatamente. Você vai desistir. Por quê? Você vai conseguir fazer 2, 3 dias ali e depois vai ficar um negócio insustentável. Seu corpo vai ficar arrastando, você não vai ter energia. Porque o carboidrato é o que te dá energia para você poder ter vitalidade ali. Ó. Acabei de bater um pratão de mamão com whey ali e uma creatina. E é o que dá energia, o que dá disposição. Então a gente começa retirando açúcares processados ali, refinado, o açúcar cristal, o famosão ali. Tira, mas eu não gosto do açúcar, do café sem açúcar. Experimenta trocar a qualidade do seu café. Começa a comprar um café com um sabor melhor. Você vai ver que vai dar diferença. Esses cafezão torradão aí do mercado, os baratão, eles realmente precisam de açúcar para mascarar o sabor dele. Imagina comigo aqui o seguinte: tudo que você precisa colocar muita açúcar, você não está comendo um alimento, você está comendo um açúcar. Porque você está mascarando o sabor dele. A partir do momento que você adicionou, até isso vale para o sal também, vale para o ketchup, vale para a maionese, todo o alimento que você precisa colocar excesso de aditivos para poder deixar ele mais palatável, para poder conseguir comer, você não gosta do alimento. Você gosta da sensação que aquilo te dá. Talvez seja o ketchup. Eu gosto bastante do ketchup. Eu como até arroz com ketchup. Eu não julgo. Mas eu estou aqui falando do açúcar. Então, retirar o açúcar no primeiro momento vai treinar o seu paladar. E o paladar, ele é treinável. O nosso paladar, ele é treinável. As nossas papilas gustativas... E aí, Junicler, tudo jóia? Como é que anda as coisas? Você tá firme no plano? Tô te aguardando aqui, hein? Ó, as nossas papilas gustativas, todo o sabor que a gente sente não é no estômago, é na língua.
Todo o sabor que a gente sente não é no estômago, é na língua. Então, partindo desse raciocínio, você tem que treinar as papilas gustativas a sentir o sabor dos alimentos. E isso é um processo de treinamento. A gente treina o nosso paladar. Então, quando você vai retirando o açúcar de certos alimentos, você vai treinando o seu paladar a sentir o sabor daqueles alimentos, daquele alimento específico. O café. O café você só sente o sabor do café quando você retira 100% do açúcar dele, inclusive adoçante. Porque o adoçante é uma forma artificial de você alterar o sabor do alimento. Então, quando você treina o seu paladar, por que eu não gosto de salada? Porque você não treinou o seu paladar para sentir o sabor da comida. Dá para poder falar que a salada é extremamente gostosa? Não consigo ser hipócrita desse nível de falar assim, nossa, uma salada é gostosa demais. Não é. Mas a gente treina a sentir o sabor da cenoura, da beterraba, do alface. E a gente não é criança. Então a gente come. Por quê? Porque sabe que aquilo vai fazer bem. Sabe que aquilo vai dar saciedade, vai nutrir o nosso corpo. Criança faz o que gosta. O adulto faz o que precisa. Certo? Então, seguindo essa linha de raciocínio, fazemos o que precisamos. Então, treinamos o nosso paladar para poder comer esses alimentos. Quais alimentos, Júlio? Todos os alimentos são treináveis. Quando você come sorvete demais, açúcar demais, você precisa fazer um processo de limpeza das papilas gustativas. Como que faz isso? Tirando a hiperpalatabilidade. Hiperpalatabilidade, é isso mesmo. É o hiperpaladar. Porque o seu paladar, ele vai ficando muito sensível ao açúcar, ao doce, e cada vez você quer comer mais e mais e mais e mais doce. Porque as papilas gostam, é agradável, é confortávelzinho. E aí você vai fazer um processo de retirada do açúcar, você tem que treinar. É treinado. Tem dia que você vai fazer careta. Você fala, que suco ruim. Você vai beber um suco de maracujá. Vai falar assim, nossa, mas que suco amargoso, um suco de laranja. Você chega num evento aí, num lugar, num bar, e pede um suco de laranja sem açúcar. Nunca bebeu um suco de laranja sem açúcar. Então você está acostumado a só beber o negócio com açúcar. Na hora que você bebe, você fala assim, que trem sem sabor. Mas é por quê? Porque o seu cérebro, as suas papilas gustativas, que mandam o sinal para o cérebro sentir o sabor, tá viciada no açúcar. E viciada não é tipo droga, é viciada tipo assim, ela manda aquele sinal sempre. Quando altera, igual sinal de rádio, igual sinal de TV, quando manda esse sinal pro cérebro, ele é diferente. Por quê? Porque aquele suco, ele tinha aquele sabor. Então você vai ter que codificar, mandar um sinal diferente pro seu cérebro. Então o primeiro processo de retirar o açúcar da sua vida, não estou falando de carboidrato. O carboidrato a gente vai chegar ali e sinalizar em falar sobre os processos de retirada do carboidrato. O primeiro processo de retirar o açúcar é treinar o paladar. As suas papilas gustativas precisam ser treinadas. Você precisa treinar a sua boca a mastigar mais vezes, a sua língua a sentir o sabor dos alimentos. E isso tudo é treinável. Você não aprende isso. Uma criança que desde criancinha, bebezinho, come todas as verduras, ela treinou ali desde criancinha a sentir o sabor dos alimentos. A minha filha, pequenininha, adora brócolis. Você acha que é por acaso? Não, eu já tinha brócolis aqui em casa. Eu adoro brócolis, a gente fazia brócolis. E o paladar dela, quando se entrou em contato ali, gostou. Tem coisa que ela não gosta. Eu gosto de água de coco. Ela gosta toda vez que puxa água de coco. Você entende? Então o paladar também, a gente tem as nossas particularidades. Do que a gente gosta e do que a gente não gosta. E a gente tem que ter essa percepção de falar assim, isso eu não gosto. E você não precisa forçar a comer aquilo que você não gosta com toda a força do seu coração. Que você não gosta, você não precisa comer. Eu tenho um paciente que não gosta de ovo. Você não precisa se forçar a comer ovo. Ovo não é a única fonte de proteína que a gente existe. E eu nem vou entrar em proteína aqui hoje. Estou falando sobre paladar. Só para você entender que existe uma linha, um linear ali de treinamento do nosso paladar, mas você não precisa passar daquilo. Você não precisa forçar demais. Comeu uma, comeu duas, o estômago deu uma rejeitadinha, esquece, aquilo não é para você. Só que aí entra um detalhe. Se não é para você o alimento na íntegra, não é para você o alimento alterado artificialmente. O que é alterado artificialmente? Com açúcar, com muito adoçante, com muito sal, com muito ketchup, com muito caldo quinor.
Então não é para você. Porque toda vez que você altera a percepção daquele alimento, você não está só comendo um alimento. Ah, mas é saudável eu comer uma salada com caldo quinor. E a sua pressão? E o tanto de sódio que tem naquela porcaria? Certo? E, tipo assim, é importante você ter essa percepção de você conseguir se alimentar melhor. Então, a gente passando por esse processo de retirada dos alimentos, você vai conseguir se nutrir melhor. Você vai conseguir se alimentar de uma forma melhor. Você vai conseguir sentir o sabor do paladar, do alimento. Só um momento aqui comigo, voltamos? Só dei uma saidinha aqui porque tinha alguém me ligando. Então vamos lá. Retirada dos açúcares. Voltei, estou aqui de novo. Retirada dos açúcares. Retira açúcar treinando o seu paladar. E é progressivo, não é radicalmente. Primeiro você começa a tirar um pouquinho do açúcar. Primeiro você começa a retirar um pouquinho do volume de açúcar que você usa. Primeiro você começa a progredir esses alimentos. Você progredir a sentir o sabor dos alimentos. Primeira sugestão minha. Pega todos os alimentos que você altera a percepção dele de sabor, colocando muito açúcar, muito adoçante, muito ketchup, muito sal e começa a diminuir gradativamente. Você vai treinar suas papilas gustativas para isso. Então esse é o primeiro passo da retirada dos açúcares. Ah, mas eu quero tirar carboidratos. Então agora a gente chega no outro passo. Você nunca zera os carboidratos. Presta atenção aqui. Você nunca zera os carboidratos complexos. O que são os carboidratos complexos? Os carboidratos complexos são arroz, feijão, macarrão, certo? Batata, mandioca, esse tipo de carboidrato você nunca zera da sua refeição, da sua alimentação. Você precisa mantê-los ali com você. Para quê? Porque eles te dão energia. Para de radicalismo. Quando você quer zerar carboidrato, o que você tem que fazer? Retire primeiro doces simples. Sorvete, chocolate, bolacha, skinny, bolo, pão de queijo, pão. Aí sim, o pão eu até tenho um pezinho atrás, porque eu acho que você pode sim consumir um pouquinho de pão. O pão faz bem, o pão é um bom alimento. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Nossa, essa luz aqui ficou boa. Deixa eu ver se eu mudo aqui um pouquinho. Não, até equilibrou aqui. O pão, ele apesar de ser demonizado, ele é um bom alimento. Ele é um bom recurso para as suas refeições. E aí, quando você treinou o seu paladar para comer bem, você treinou o seu comportamento, porque quando a gente... Imagine aqui comigo, retirar açúcar é treinar o paladar. Retirar carboidratos é treinar o comportamento. Então são treinamentos diferentes, são estilos diferentes. Primeiro você tira o açúcar, treina seu paladar. Depois você tira o quê? O carboidrato. Aí você treina comportamento. E são coisas distintas, são coisas diferentes. Comportamento de paladar. Sensorial, certo? E habitual, de hábito. E aí é onde mora o jogo do resultado, da diferença. Você só vai começar a ter resultado quando você tiver essa consciência que são treinamentos diferentes. Primeiro você treina um sensor, que é o seu paladar, o seu olfato, o seu visual, a sua vista ali. Primeiro você treina o que está no seu corpo, depois você começa a treinar o que está fora do seu corpo, que são os seus hábitos. Então começa primeiro treinando o seu paladar para comer certos tipos de alimentos. Treinou o seu paladar para comer certos tipos de alimentos? Aí você começa a mudar pequenos comportamentos. Treinando pequenos comportamentos, seus resultados já evoluíram, já começaram a vir, você já começou a ter resultado, sua vida já começou a mudar, sua vida já vai ser mais diferente a partir desse momento, que aí você começou a ter os primeiros resultados. O principal problema seu é começar e querer perder 10 quilos em um mês. E não, literalmente,
saber que você tem um problema, que está acima do peso, que tem bastante gordura acumulada e você precisa mudar o seu corpo, você precisa mudar o seu treinamento, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar a sua percepção em relação ao paladar que você tem. E é um processo de construção. Quando eu pego um paciente do zero, eu levo 2 anos para poder treiná-lo, certo? Para poder tratá-lo. Melhor do que treiná-lo é tratá-lo e deixá-lo apto a seguir uma rotina alimentar, um hábito de vida saudável, com o meu acompanhamento pelo menos uma vez por ano ali, só de manutenção. Então imagina o seguinte, quando você começa a fazer um acompanhamento comigo, eu consigo levar 2 anos, então a gente vai conseguir levar na faixa de 20 encontros, mas basicamente 2 anos de tratamento ali, 20 encontros, para poder te treinar, te tratar, modular, para conseguir viver uma dieta livre e saudável sem se preocupar com as quantidades, sem se preocupar com o quanto de alimento você vai precisar comer. Esse tipo de preocupação você não vai precisar ter. Por quê? Porque você já vai estar treinado, você já vai estar habituado, a sua vida já vai estar diferente, já vai estar seguindo. Por que muita gente vive uma vida normal, come alimentos normais, bebe refrigerante? Só pra você ter noção, certo? Com o estilo de vida que eu tô tendo hoje, eu bebo coca 2 vezes na semana. Minha esposa meio que viciou em beber uma coquinha de 1 litro, e pelo menos umas 2 vezes na semana a gente bebe uma coquinha dessa de 1 litro. Eu tô perdendo peso toda semana. Toda semana vai 500 gramas, 800 gramas, 300 gramas. No final do mês ali fecha 1 quilo e eu tô numa jornada de baixar peso. Então não necessariamente é o alimento que é o prejudicial, mas é a percepção que você tem sobre o alimento. Qual que é o volume que você come dele. Você tá treinando? Você tá dormindo bem? Tudo isso faz parte de fatores externos que precisam ser controlados. Então eu comecei falando sobre zerar o açúcar da sua vida. E você precisa zerar o açúcar da sua vida para poder colher os primeiros resultados. Mas aí você não precisa confundir que tirar açúcar é zerar carboidrato. Diferencie isso. Açúcar é o açúcar refinado que você adiciona aos alimentos. O carboidrato, você nunca zera ele já de cara. Arroz, feijão, certo? Macarrão, batata, mandioca, esse tipo de coisa você não zera. Você não zera esse tipo de alimento já de cara. Por quê? Porque é prejudicial, você trabalha com o seu cérebro precisa de glicose, você precisa alimentar bem o seu cérebro. Ah, mas se eu fizer jejum, é o processo de gliconeogênese, vai gerar a glicose e meu cérebro... larga de balela. Seu cérebro vai ficar mais lento. A glicose precisa ser de qualidade para você raciocinar bem. A gente precisa trabalhar aí com equilíbrio. Ah, mas é melhor a dieta cetogênica para quem tem problema de epilepsia. Você tem epilepsia? Você tem diabetes? Se você tiver algum problema de saúde específico, aí a gente trabalha com a dieta específica para você, personalizada para você, com a sua ideia. Para de seguir a boiada. De seguir a modinha da vez. Você precisa, primeiro, organizar a sua vida, cortar alimentos que fazem mal, certo? Cortar os açúcares refinados, cortar os processados. E quando eu falo cortar, não é cancelar da sua vida. Nunca mais eu como. Não é isso. Quando eu falo cortar isso não vai fazer parte do meu hábito mais. Mas quando eu estiver em família, quando eu estiver em amigos, uma vez na semana, uma vez no mês, comerei. Mas não é tomar um sorvete todo dia. Você entende? Isso aí é estar parte do seu hábito. Isso aí é fazer parte de você. É estar enraizado em você. Todo dia você come um chocolatezinho. Todo dia. E muitas das vezes eu gosto de colocar chocolate em alguns planejamentos alimentares porque aumenta a dieta, aumenta a aderência à dieta. Mas isso é por pouco tempo. Porque o próprio paciente vai retirando o chocolate à medida que ele progride na dieta. Porque ele vai vendo que a vida dele muda. À medida que diminui o consumo desses hiperprocessados, desses açúcares em excesso, desse excesso de açúcar.
Aí que mora o problema, certo? Bom, eu espero que você tenha compreendido o raciocínio que eu trouxe hoje aqui para você em relação, certo? Só recapitulando para a gente poder fechar aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai poder discutir um pouquinho mais. Mas o primeiro passo, inicia cortando o açúcar da sua vida. E cortar o açúcar não significa cortar o carboidrato. Então começa retirando o açúcar do café, começa retirando bolos que vão adição de açúcar, começa retirando suco que vai adição de açúcar, certo? Bebidas açucaradas, tipo refrigerante. Eu acabei de te falar que eu bebo refrigerante, mas eu já estou num estágio avançado de treinamento, de dieta, de estilo de vida diferente. Você que está começando hoje precisa viver o estilo do hoje e não o estilo do outro. Vive o estilo do hoje e não o estilo do outro. O estilo que você precisa para hoje. Então a gente seguindo essa linha de raciocínio, corta o açúcar e não o carboidrato, progrediu, conseguiu evoluir, treinou o seu paladar para poder sentir o sabor da comida, para poder ter uma palatabilidade melhor. Você vai sentir melhor o sabor dos alimentos. Depois que você sentiu melhor o sabor dos alimentos, o que acontece? Você passa para retirar os carboidratos simples da sua vida. Mas nunca zera o carboidrato, certo? Esquece essa bobagem. Vai chegar algum momento e alguma estratégia de você zerar o seu carboidrato? Sim. Mas o que você vai fazer? Você vai zerar, você vai zerar os açúcares simples. Depois que você zerar os açúcares simples, você vai progredir e aí sim, em um determinado momento você faz um jejum e aí sim, em um determinado momento você vai diminuindo e retirando esse tipo de açúcar diferenciado, personalizado da sua vida. Aí sim você pode fazer um desafio de tirar arroz, você pode fazer um desafio de tirar macarrão, você pode fazer um desafio pessoal de retirar um alimento específico. Mas não caia na bobagem, não caia no vacilo de retirar e zerar os carboidratos. Beleza? Concluí o nosso assunto aqui de hoje, concluí a nossa live. Espero que você tenha compreendido em relação a retirar açúcar e não retirar carboidrato, treinar o seu paladar e se desafiar todo dia a ser um pouquinho melhor, todo dia mudar um pouquinho o seu sensor, paladar, olfato e visual, treina esses sensores seu e aí depois você começa a treinar e modular novos hábitos. Beleza? Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê na nossa próxima live, segunda-feira.